Tá certo. Além do que, não dá tempo da gente entrar nesse assunto, mas se a gente fosse pensar do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico, etc., claro, não tem condição de juntar a fé que nós professamos, por exemplo, na ressurreição, da fé que eles professam na reencarnação. Não, Estamos em outro barco. É impossível, não tem a mínima possibilidade. Olha, padre, o tempo está avançando, a gente só tem mais um pouquinho de tempo, mas o senhor ainda precisa falar para a gente sobre o nestorianismo que nós prometemos. Então, eu digo que o filho tardio do nestorianismo é o protestantismo. Acabou desencadeando nisso. Nisso. Por quê? Porque Nestório negou a divindade no quinto século. No quinto século. Aí um outro interessante, olha como um outro bispo também afastado, que se afastou da verdade católica, da verdade revelada, negou que Maria fosse mãe de Deus. Ele afirmou que Maria era mãe apenas da natureza humana, apenas do homem Jesus, mas não era mãe de Deus coisa alguma. Aí vai surgir o concílio de Éfeso. Éfeso vai proclamar em 431 Maria, mãe de Deus, Maria Theotokos, vai proclamar Maria, mãe de Deus, Maria Theotokos. E foi tão importante a vitória da fé, a vitória da verdade católica sobre a mentira, sobre a heresia a nestoriana, que na noite do dia em que o dogma da maternidade divina foi proclamado solenemente, Éfeso festejou, como se fosse a vitória de um grande campeonato, como se hoje, por exemplo, o Brasil ganhasse a Copa, Eric, nós festejássemos assim ardentemente. Olha o sentido de que, quer dizer, a igreja já celebrava Maria como mãe de Deus. A igreja não tinha dúvida já de Maria, mãe de Deus. E a heresia chamada nestorianismo, a negação de Maria, mãe de Deus, foi plenamente superada e a unidade da fé retornou. Só que o filho tardio dessa heresia, não há dúvida alguma, mais tarde acabou sendo o protestantismo. Nestório também era bispo, morreu em 451. Sim. Ele era bispo de Constantinopla. Mas foi o concílio de Éfeso que bateu esse martelo aí. Isso. Até porque mais tarde nós vamos ter aí a questão do monofisismo e 451 Calcedônia, aí já é uma outra história, precisaríamos de tempo. Pois é, nós infelizmente não temos esse tempo. Agora, já que não temos esse tempo, eu vou encerrar com uma dúvida que tem a ver um pouco com o tema que nós conversamos hoje, mas sobre de passagem nós comentamos aqui, demos exemplo lá do sacramento. Né? Dizer, por exemplo, que o matrimônio não é um sacramento é uma heresia. E um telespectador, na qual eu não vou identificar, ele diz o seguinte: bom, já que foi falado isso, o senhor tem 2 minutinhos para responder isso, padre. Claro. Gostaria de saber onde na Bíblia diz que o casamento é um sacramento. Jesus declara, na opinião dele, apenas 2 sacramentos, que é a Eucaristia e o batismo. A coisa é longa, mas só para que fique um pouco claro ali, padre, nesse sentido, é ou não é sacramento negar que... Aliás, desculpa, é ou não é heresia negar que o matrimônio é um sacramento? Então, é uma heresia, não há dúvida alguma. Cristo, sim. Aí podemos marca um programa sobre os sacramentos, Eric. Sim. Cristo elevou a ordem... Por que é um sacramento? Porque elevou a ordem da graça, a união entre o homem e a mulher, que no Antigo Testamento estava baseada na lei, mas que agora vai receber de Deus em seu Filho, a graça de ser a aliança entre o homem e a mulher, e aliás, a aliança que vai estar sendo a união entre o homem e a mulher é um reflexo da aliança entre Deus e o seu povo. É de fato uma heresia, depois eu posso até conversar melhor com esse irmão. E querer pressupor, eu só vou te dizer isso, querido, querer pressupor que tudo está esmiuçado na Bíblia, como se fosse um compêndio, e que não tivesse ali pressuposto e que a igreja vai ter a autoridade que só Cristo lhe deu para interpretar e ensinar, é uma ignorância e uma infantilidade. A gente diz diversas vezes aqui no programa, padre, e para ficar sempre claro, né, os nossos telespectadores, porque vira e mexe tem telespectadores que não são católicos. A fé católica é baseada no tripé: a Bíblia, a tradição oral e o magistério da igreja, que são os documentos oficiais que a igreja produziu durante a história, especialmente aquele que os papas escreveram. Olha que, sinceramente, Então esse tripé é a nossa fé católica. A Bíblia não esgota todos os temas, porque essa autoridade foi dada à igreja para continuar o ensinamento da fé. Ela é uma base. Nós não somos a religião de um livro, mas uma pessoa, aí nós vamos longe, vamos para... Porque o nosso tempo já foi. Se a gente quiser obedecer a Bíblia, em Timóteo 3 vai dizer que a igreja é a coluna, sustentáculo da verdade, né? E então, na verdade, a discussão é longa, mas assim, olha,
Os nossos telespectadores estão mandando algumas outras perguntas, dúvidas da Santíssima Trindade, sacramentos, etc. Olha, fica o convite. Assista o programa Eclésia durante toda a semana. Todos esses assuntos que a gente está conversando aqui de maneira superficial e as outras perguntas que aqui chegaram que não foram respondidas, serão respondidas no decorrer dos outros programas. É que a gente tem só um curto espaço de tempo. Graças a Deus esse tempo aumentou. Eu disse agora há pouco que a partir da semana que vem, nosso programa será exibido toda terça-feira e não mais de segunda noite, será agora de terça-feira, a partir das 8 horas da noite. Teremos meia hora a mais, 1h30 de duração de programa agora. Mas olha, dúvidas relacionadas à Santíssima Trindade ou qualquer outra coisa que foi colocada aqui, fica a dica, assista o nosso programa, certamente a gente volta nesses assuntos. Porque agora, padre, nosso tempo já está esgotando, queria pedir por gentileza para o senhor nos encerrar, como de costume, o programa de hoje, dando a bênção para todos nós. Então, essa bênção de maneira particular para o povo da Paróquia Verbo Divino, o meu rebanho, para os nossos queridos amigos lá da Bahia, de Vitória da Conquista, lá de Eixo do Morro, onde estive em missão. Deus abençoe vocês. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Wander. Quero deixar aqui o convite dos nossos telespectadores, porque o Padre Wander volta para conversar com a gente na terça-feira de Carnaval. Se não me engano, produção, confirma aí, mas acho que é dia 17 de fevereiro? Isso, dia 17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval. Vamos então, Padre Wander, fica aqui o convite para o senhor voltar e falar para a gente. Vamos falar sobre Quaresma, quarta-feira de cinzas, tudo mais, beleza? Podemos combinar assim? Firmado. Então tá bom, combinadíssimo. Então, gente, só reafirmando, hein? Essa é a última segunda-feira na qual exibimos o programa Eclésia, de segunda-feira à noite, pois semana que vem, na nova grade da Rede Século XXI, o programa Eclésia passa a ser exibido durante toda terça-feira à noite, a partir das 8 horas da noite, tá certo? Espalhe a notícia para os seus amigos. O programa Eclésia passa então a ser exibido terça-feira à noite, tá certo? Acesse nosso site da Rede Século XXI, rs21.com.br. Está disponível todos os programas que nós exibimos aqui nos últimos tempos, tá certo? É fácil. Lá no portal da Rede Século XXI, procure por programas, programa Eclésia, procure por temas. Como eu disse agora há pouco, os programas que fizemos sobre a Inquisição, que o Padre Wander nos ajudou, estão lá disponíveis. Um programa sobre um outro, vamos dizer assim, um compêndio de dificuldades e heresias do nosso tempo, chamado Teologia da Libertação, na qual foi condenada pela Igreja em 84 e 86 oficialmente. Está bem explicadinho também com o Padre Wander, lá nesse espaço no nosso site da Rede Século XXI, tá certo? A gente fica por aqui, a gente se encontra então terça-feira que vem, continuando o nosso programa Eclésia, e esses assuntos aqui que são difíceis, a gente volta nele, tá certo, gente? Uma boa semana, até lá então, terça-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.